Será que você sabe qual é o assunto que mais abordamos aqui na nossa plataforma? De todas as valvopatias, qual será aquela que mais temos evidências publicadas na literatura? Eu sou Thiago Bignotto e já faz um bom tempo que eu estou aqui, discutindo profundamente diversos aspectos relevantes das cardiopatias estruturais. Tudo começou lá em 2019 e hoje completamos 500 episódios que chamamos de Clique Valvar. São os famosos insights, diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Mas veja bem, todas as semanas temos 2 episódios novos, inéditos, e que de forma constante colocamos no ar. Seja feriado, seja final de ano, não interessa. Temos um compromisso com todos vocês, trazer evidência científica da mais alta qualidade e de um jeito que você pode pegar essa informação e já ter uma aplicabilidade disso no seu dia a dia, rápido e direto. Como era de se esperar, um episódio simbólico como esse teria que falar sobre estenose aórtica. Não por ser o mais importante, e também nem acho que é de minha preferência. Nada disso. É que mais tem publicação, é o que mais tem evidência e, obviamente, impulsionado pelo TAV, técnica inovadora e disruptiva que hoje é parte do nosso dia a dia de cardiologista clínico. Final do ano passado, o professor Eudine Braunwald publicou um editorial inspirador que fala sobre os últimos 60 anos dessa odisseia, que é a estenose aórtica. Resolvi trazer uma série de insights para vocês aqui. Espero que de fato faça diferença. Quando observamos a história da cardiologia, encontramos lá na década de 60 uma grande corrida emocionante e desafiadora para entender e manejar a estenose aórtica. A cirurgia convencional dava seus primeiros passos, possibilitando a troca da válvula nativa doente com o implante de uma prótese, prolongando e melhorando a vida de inúmeros pacientes que viviam uma doença debilitante e quase sempre fatal. Mas essa história não é feita apenas de claros sucessos. A mortalidade precoce chegando a 15%, associada a trombose e disfunção protética com desfechos catastróficos, eram rotina nas enfermarias dos grandes centros que se propunham a desenvolver a fronteira da cardiologia. Sempre que estamos diante de patologias como essas e que as únicas ferramentas terapêuticas disponíveis apresentam esse número elevado de desfechos negativos, uma das mais importantes tarefas acaba caindo nos ombros dos cardiologistas clínicos: a seleção adequada de caso a caso. À época, essa seleção era desafiadora, pois pouco se conhecia da história natural da estenose aórtica. Dr. Eudine Braunwald começou então a descrever essa evolução, examinando os casos que se negavam a ir para o procedimento, ou mesmo para aqueles em que havia uma fila cirúrgica demorada para a sua intervenção. O resultado desse acompanhamento é, sem sombra de dúvidas, conhecido pela quase totalidade dos cardiologistas, através da famosa curva de sobrevida da estenose aórtica. A sobrevida dos pacientes com essa patologia, mas ainda assintomática, vive um período considerado latente, com uma evolução bem próxima dos demais pacientes para a mesma faixa etária. No entanto, uma vez que os sintomas se desenvolvem, como a angina, síncope e a insuficiência cardíaca, marcada pela dispneia, sem manifestarem, a curva de sobrevida literalmente desaba. Os pacientes caem do penhasco. Diante desses achados, o acompanhamento clínico desses casos assintomáticos era uma espera vigilante, com o encaminhamento para a cirurgia no momento do desenvolvimento dos sintomas. Dessa forma, clara e contundente, houve uma imensa melhora nos métodos diagnósticos, cada vez mais sensíveis ao longo das últimas 6 décadas da cardiologia clínica. Inclusive, a principal etiologia da estenose aórtica mudou durante esse período. Antes, tínhamos uma elevada prevalência da doença reumática. Agora, a degeneração e calcificação tomam a liderança como a causa mais comum em adultos, tendo a sua prevalência ainda em franca ascensão. De forma concomitante, o risco da troca valvar convencional se reduziu drasticamente, tanto pelo melhor entendimento do paciente, quanto do aprendizado da técnica cirúrgica e melhora do suporte tecnológico no intra e no pós-operatório. A abordagem transcatéter tornou-se uma alternativa possível no início dos anos 2000 e hoje, nos grandes centros de referência, já é a modalidade de intervenção com maior volume e melhores resultados encontrados na literatura. Mesmo diante de tantos avanços e evidências científicas cada vez mais robustas, lidar com a arte de tomar a decisão adequada, ponderando os riscos da intervenção e a história natural da doença, permanece sendo a virtude mais preciosa do cardiologista clínico.
Análises de bancos de dados imensos nos mostram que, em grandes centros considerados de referência, até 40% dos pacientes que recebem o diagnóstico de estenose aórtica importante não são adequadamente encaminhados para o procedimento. Já discutimos diversas vezes aqui na nossa plataforma as possíveis razões para esse dado alarmante. Mas, novamente, uma vez diante do diagnóstico estabelecido, o paciente não segue na linha de tratamento adequada. Imagina aqueles que nem um diagnóstico preciso acabam por receber. Os casos de estenose aórtica de baixo gradiente, que são desafiadores por si só, tanto no diagnóstico quanto no manejo, poderiam inclusive piorar em muito essa casuística de indivíduos que necessitam de intervenção e não a recebem de forma adequada. Em paralelo a isso, pesquisadores direcionam suas energias para uma melhor estratificação dos pacientes, buscando atingir um ponto de indicação cada vez mais precoce, objetivando evitar os danos de sobrecarga crônica e um possível dano miocárdico irreversível. Uma nova proposta de linha de corte para a fração de ejeção tem sido buscada ativamente, talvez se aproximando atualmente de 55% para uma indicação mais adequada. A pesquisa de fibrose miocárdica cada vez mais presente na clínica diária, com diversos métodos diagnósticos, seja pela ressonância ou por outros métodos indiretos, como o estronho miocárdico e até mesmo a eletrocardiografia. Marcadores séricos, como BNP e a troponina, parecem ter seu papel nesse desafio diagnóstico, embora ainda careçam de evidências robustas. E mesmo na ausência desses achados, ativamente procurados nos pacientes assintomáticos, o simples fato de encontrarmos um gradiente transvalvar médio acima de 50 mm de mercúrio, uma velocidade máxima do jato acima de 5 metros por segundo e uma área calculada menor do que 0,75 cm² já é o suficiente para encarar uma cirurgia em um contexto de baixo risco. Olhando para o futuro, é muito provável que a inteligência artificial irá melhorar a detecção precoce de casos assintomáticos, indicando um acompanhamento mais agressivo para os casos que recebam determinados red flags. Além disso, existem esforços para desenvolver uma série de terapias clínicas visando atuar na patogênese da estenose aórtica. Exemplo claro é a observação de que níveis elevados de lipoproteínas são um importante fator de risco para o desenvolvimento da doença. É possível que a prevenção ou redução dessa dislipidemia seja possível em breve, reduzindo também a incidência de estenose aórtica. Outros mecanismos potenciais que podem estar envolvidos nesse desenvolvimento e progressão da estenose aórtica, como danos ao endotélio, inflamação sistêmica, liberação de citocinas e a microcalcificação intracelular. No editorial recente, que eu disse no começo desse nosso podcast, o professor Braunwald diz ter sido emocionante ter um assento ao lado do ringue, observando os avanços na incidência, na avaliação e manejo da estenose aórtica, desde a época em toda essa jornada começou. Agora imagina o quão estimulantes para essas mentes e para as nossas será entender o que vai ser possível no nosso futuro. Bom, era isso. Na semana que vem eu volto para outro novo ciclo de 500 clique-valvares e outros 5 anos de muita discussão científica de qualidade em todas as nossas linhas editoriais. E claro, aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club ou mesmo no nosso aplicativo de celular. Dê sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.